Muito bem, vamos começar nosso estudo de hoje com a mediunidade de efeitos inteligentes, chamadas intelectuais, e tanto os assuntos de hoje quanto da semana retrasada, nós vamos encontrar nos capítulos 14, 15 e 16 de O Livro dos Médiuns, que eu recomendo que todos e todas possam depois, com calma, em casa, ler os 3 capítulos para fazer uma revisão e ficarmos cada vez mais familiarizados com o tema da mediunidade. Primeira delas, médiuns audientes, é aquela faculdade em que o médium vai ouvir a voz dos espíritos. E tanto pode ser de uma forma íntima, né, no seu interior. Tem médium que fala que está ouvindo uma voz dentro da sua cabeça, né? Ou pode ser como se alguém estivesse chamando. Né? Tem gente que ouve o seu nome, ele vai ver, não tem ninguém chamando. Ou pode ser uma frase, né, que alguém fala e ele ouve e não sabe quem falou. E se ele estiver acompanhado, pergunta para a pessoa se a pessoa escutou e ninguém escutou, só ele. Né? Tem a parte boa quando essa frase é um conselho, uma orientação, é a voz dos nossos mentores. Mas é também desagradável quando é a voz de um obsessor, né, dizendo coisas desagradáveis o tempo todo, xingando, falando palavrão. Nós vamos lembrar, quem assistiu o filme do Divaldo, aquele obsessor que desde criança falava para ele que queria lhe matar. Imagine o que é a gente acordar de manhã e ouvir uma voz, né, daquela forma dizendo: é hoje que você vai morrer, é hoje que eu vou te matar. Como é que você passaria esse dia? Então, concluímos esse conceito com essa gravura para ficar gravado. Médio audiente é aquele que ouve a voz dos espíritos. Agora, os médiuns falantes, também chamados psicofônicos, porque a mediunidade é de psicofonia, psicomente, fonia de falar, ou também vulgarmente, né, popularmente conhecido como incorporação. É diferente dos audientes que falam do que ouvem. Então, o médium audiente vai ouvir a mensagem do espírito e vai passar para o dirigente da reunião o seu recado, a sua informação. Nesse aqui, falante, o espírito vai agir diretamente sobre as cordas vocais, né? E é um acoplamento que existe entre o perispírito do médium e do espírito, onde vai haver nessa conexão essa possibilidade dele usar a fala do médium diretamente nos seus órgãos. Né? O médium, por sua vez, não tem consciência do que diz, né? Muitas vezes ele pode falar assuntos que ele desconhece, e quando, né, o espírito sai, muitas vezes ele nem lembra do que falou, ou vai lembrar vagamente, como se lembra de um sonho, né? Aqueles flashes que vem. Aqui um esquema, né, para a gente ter mais ou menos noção de como funciona a psicofonia. No primeiro desenho aí à esquerda, o consciente, o médium tem, né, ele capta a ideia do espírito e passa ele mesmo usando as suas cordas vocais, né, está apenas retransmitindo uma informação. No semiconsciente, veja aí no desenho do meio que esse desenho que está entre o médium e o espírito é o perispírito do médium que se deslocou um pouco, parcialmente, tá? Houve esse desdobramento. E veja na setinha vermelha aí, o espírito está usando as cordas vocais do médium e o médium ao mesmo tempo captando a ideia. Então ele fala e escuta simultaneamente, ao mesmo tempo, uma ideia que vem ali naquele momento. Ele é semi-consciente. Né? O terceiro é inconsciente. Veja que o deslocamento do médium é maior, com isso o espírito consegue aproximar um pouco mais e já age diretamente nas cordas vocais,
por isso que o médium tem dificuldade de se lembrar depois sobre o que ele falou, porque ele estava inconsciente enquanto corpo, mas o seu perispírito, né, o espírito está consciente, porque senão ele deixa o corpo dele ser tomado pelo espírito. Isso não existe num médico controlado e equilibrado. Agora vamos falar de uma faculdade que, a meu ver, é a mais interessante, não é a mais comum, muito pelo contrário, mas é interessante que é a capacidade de ver os espíritos. E é interessante que tem muita gente que tem vontade de, pelo menos uma vez na vida, ver um espírito, né? Acordado, né? Porque quando dormimos, quando estamos sonhando, o nosso espírito, né, está em desdobramento e nós estamos lá do outro lado com eles. Então, todos nós vemos espíritos quando dormimos e sonhamos, quer a gente se lembre ou não. Nesse caso aqui, o médium está acordado, está em estado de vigília e ele sabe que ele está vendo e vai dando esse recado, se for um trabalho mediúnico, para o dirigente sobre o que ele está vendo. Né? Não é aconselhável que o médium que tem essa faculdade fique falando para todo mundo o que está vendo. Então, nessa hora, tem que segurar a vaidade do médium para ele não sair assustando aí as pessoas. Né? Alguns vão ver somente no estado sonambúlico, daqui a pouco falamos sobre ele, e é muito raro aquele que vê em estado permanente o tempo inteiro, como o Divaldo consegue, como o Chico conseguia, né? E como se vê os dois lados ao mesmo tempo, é chamada essa mediunidade também de dupla vista. Então ele está vendo com os olhos físicos, o lado material, e está vendo com os olhos do perispírito, o lado espiritual. Né? Por isso, dupla vista. E como é o perispírito que vê, ou a alma, ele pode fechar os olhos, que ele vai continuar vendo, pode apagar a luz, que ele vai continuar vendo, o espírito pode estar atrás dele, ele vai ver, né? Porque o perispírito se expande e enxerga com o seu todo. Né? Mas os espíritos também nos dizem que nem toda aparição é um caso de vidência. Só é considerado vidente aquele médium que vê constantemente, né, ou com mais frequência, os espíritos. Na maioria dos casos, ele vai ver somente no momento da reunião, quando há a evocação do espírito, então ele está ali, né, mais em transe, em desdobramento, então ele vê toda a situação, muitas vezes está acontecendo em volta dele, toda a população espiritual do ambiente, né, os espíritos que estão trabalhando, os espíritos que estão chegando. Né? O Kardec dá um exemplo que ele foi assistir a uma ópera e foi junto o médium vidente. E nos lugares que estavam vazios, né, para os nossos olhos materiais, ele via espíritos sentados assistindo aquela ópera. E lá no palco, né, onde eles estavam cantando, representando os músicos, ele via duas populações, a encarnada e a desencarnada, que estava lá inspirando, né, os artistas para aquela obra. Muitas vezes até mesmo o autor daquela obra estava lá auxiliando. Então, mais uma vez, é uma faculdade rara, né? E não podemos acreditar em todo médium que fala que está vendo, porque ele pode se enganar, mesmo que de boa fé, ou outros de má fé quererem aparecer dizendo que estão vendo espírito. Aqui nessas duas gravuras, do lado esquerdo nós vamos ver o filme chamado Sexto Sentido, quando esse jovem aí, né, fazia essa personagem desse menino, via constantemente espíritos desde criança. Né? No filme até ele tem medo de à noite ir ao banheiro ou beber água, porque ele sempre via espíritos na casa dele. É um filme bastante interessante, né, para se assistir e discutir o que tem de espírita ali ou não. E do lado direito uma novela que passou que parece que a moça tinha desencarnado e vinha se encontrar com um rapaz e eles viveram, parece que um romance, uma coisa assim. Então é a hora que o cinema, né, e a televisão nos auxiliam a divulgar esse processo que é verdadeiro.
Como essa faculdade é, a meu ver, a mais interessante, eu vou ampliar um pouco mais as explicações. Eu fui lá no capítulo 6 do Livro dos Médiuns, quando tem um capítulo só falando sobre essa questão, que eu recomendo também a leitura. Peguei só alguns parágrafos aqui, que são, o título do capítulo é Manifestações Visuais. Então lá eles vão falar sobre a inconveniência, né, de ver espírito de forma permanente. Porque se os espíritos estão em toda parte, né, se o homem está cercado de espíritos, a visão deles o tempo todo, né, iria perturbar o médium. Vamos lembrar do Divaldo Franco, até no filme lá, quando ele foi trabalhar, né, naquela instituição, ele via toda hora a gente chegar no balcão. Em alguns momentos ele ia atender e ele era ridicularizado, visto como perturbado, louco, porque ele estava vendo que as pessoas não viam. Chico Xavier também falava que entrava tanta gente no quarto dele que ele já não sabia mais distinguir quem era encarnado, quem era desencarnado. Né? O Divaldo Franco nem pôde tirar a carteira porque toda hora ele freava o carro. Quando ele estava andando com o Nilson, que dirigia, toda hora ele gritava achando que o Nilson ia atropelar alguém. E o Nilson dizia, não, não vou atropelar, que esse aí já está morto. Né? Para ele era muito comum. E aí eles dão aqui no livro uma comparação. Nós sabemos que em todos os lugares, no ar, na água, né, nos sólidos, tem micróbio. Se a gente fosse capaz de ver todos esses micróbios que estão à nossa volta, a gente não ia respirar, a gente não ia comer nada, né? O tempo todo a gente ia ver na nossa mão, né? Na nossa frente aqui, porque aquilo que a gente só vê com o microscópio. Né? Então ia perturbar do mesmo jeito. E outra coisa interessante que eles falam, que iria tirar a iniciativa da pessoa, né? Porque ia tirar a sua liberdade. É como se a gente fosse andar de braço dado com a mãe da gente 24 horas. Tudo que fosse fazer ia perguntar, mãe, posso fazer? Devo? Aí cadê o livre-arbítrio? Nós sabemos que os espíritos estão próximos e querem nos ajudar. Mas até o Divaldo, o Chico, quando perguntava algumas coisas aos mentores, eles não respondiam. Não, não, você vai decidir. Né? Senão eles seriam marionetes. O que muita gente quer, né? A culpa é do espírito, ele que mandou fazer. E outra coisa também que eles vão falar aqui no final. Tem gente que fala assim, eu não acredito que eu não vejo. Mas muitos que viram e veem não acreditam. Então não basta ver. Quem não quer acreditar, não vai acreditar. Tem gente que não acredita nem em micróbio até hoje. Veja só. Aí Kardec não vai perder tempo, né? O que ele vai perguntar em seguida? Se há inconveniente, por que eles aparecem então? E aí os espíritos respondem, para dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo e que a alma conserva sua individualidade após a morte. Então, uma comprovação de que eles estão vivos é eles aparecerem e, infelizmente, eles querem aparecer para os seus parentes e os parentes saem correndo, gritando com medo, por isso que eles não aparecem, por isso que eles não se comunicam e as pessoas ficam desesperadas achando que eles morreram e, na verdade, não morreram. E Kardec continua perguntando, e nos mundos mais adiantados do que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Aí os espíritos respondem, quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna mais rara a percepção dos seres etéreos. Por isso que quando a gente está do lado de lá, em sonho, né, com o espírito desdobrado, quando dormimos, é mais fácil. Né? Essa grosseria aqui que eles falam da matéria do corpo não vai nos impedir. Né? E outra coisa que ajuda também é o acreditar. Então, quando a criança que tem essa sensibilidade mais aflorada até os 5, 7 anos fala que está vendo o vovô, não é para xingar, não é para falar que é coisa da cabeça dela. Sente e escuta o que ela quer falar, o que o vovô quer falar, como uma coisa natural. Então, quando isso for natural, vai ser mais frequente essa visão. Aqui a questão do medo. Kardec também vai perguntar sobre se devemos ter medo. E os espíritos vão falar,
Um espírito é menos perigoso do que um ser vivo, né, do que um encarnado. E eles ainda explicam, se os espíritos podem ir e vir, né, para toda parte, então, vendo ou não, eles vão estar ao nosso lado. Né? Então, ele não é perigoso porque é um espírito, porque está morto, né, o seu corpo. Mas o perigo dele é a influência que pode exercer sobre o pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. E isso, independente de estarmos vendo ou não, o tempo inteiro eles estão nos induzindo ao mal se nós dermos chance para isso, se estivermos abertos para isso. E aí eles ainda complementam, um malfeitor é bem mais perigoso vivo do que morto. Né? Ninguém vai me matar, ninguém consegue me fazer mal enquanto espírito. E aqui Kardec vai explicar, né, os espíritos, por que as pessoas que estão próximas a desencarnar começam a ver os parentes. Ele pergunta, por que certas visões são mais frequentes quando estamos doentes? E os espíritos vão responder, na doença, os laços materiais, né, que ligam o perispírito ao corpo físico se afrouxam e a fraqueza do corpo faculta ao espírito maior liberdade. É como se estivéssemos dormindo, permitindo entrar mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Então é como quando o médium entra em transe, né, aquela gravura que nós vimos, ele se desprende um pouco do corpo físico e com isso ele vê os espíritos que estão presentes ali. Por isso que quando estamos frágeis na doença, isso fica mais fácil. Aqui Kardec vai explicar como que esse fenômeno acontece e como que isso é possível. Então ele diz, a faculdade de ver espírito em estado acordado, né, de vigília, depende da maior ou menor facilidade que tem o fluido do médium, o fluido do vidente, para se combinar com o fluido do perispírito do espírito. Então não basta o espírito querer mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa quem deseje fazer-se visível. Então, aquilo que eu falei, todo fenômeno mediúnico, e é mediúnico porque tem o médium e tem o espírito. Os dois combinam o seu perispírito, os fluidos do seu perispírito, para que o fenômeno aconteça. Por isso que muitas vezes o médium ele não vai perceber que está acompanhado ou perceber o espírito somente na mesa mediúnica. Um dia ou mais dias antes, esse acoplamento de perispírito já começa a acontecer. Por isso que tem médico que começa a passar mal, sentir umas coisas diferentes, porque ali ele já está em conexão com o espírito que vai se comunicar. Daí a importância de estarmos sempre lembrando o médium, dele poder se preparar todos os dias, como se todo dia tivesse trabalho mediúnico. Cuidar da sua alimentação, cuidar dos seus pensamentos, o seu comportamento, aí que entra a renúncia, a resignação, a abnegação de quem quer ser médium ou não. Né? Porque a faculdade já vem com ela. Agora, me preparar para ser um bom médium, né, é o que a gente vê na literatura dos livros espíritas, na literatura espírita. Só não conseguimos fazer mais coisas porque o próprio médium atrapalha a espiritualidade naquilo que ela quer fazer. Porque o médium não se coloca verdadeiramente como um instrumento da espiritualidade maior para que coisas melhores aconteçam aqui na Terra e principalmente no centro espírita. Por isso que nós falamos, sempre que puder, participar dos estudos na casa. Uma coisa é ler e estudar sozinho, outra coisa é vir a casa, ou agora que estamos fazendo, né, virtualmente, participar, estudar, o Evangelho principalmente. O Evangelho consola, nos fortalece, nos protege e nos livra do mal. Muitas vezes o espírito não se mostra na sua forma física, mas produz uma chama, um clarão, né? Que pode ser só para dizer que está ali, né? Para o médium perceber.
Então ele usa parte do seu perispírito, né, juntamente com o perispírito do médium, e forma algum objeto, alguma coisa que ele queira mostrar. Aqui o livro vai mostrar como é que acontece essa visão, as várias formas que pode acontecer. Então, o espírito apresenta-se sob uma forma vaporosa, às vezes imprecisa, né? Não dá para distinguir direito, ou pode ser uma claridade esbranquiçada, com contornos pouco, né? Pouco a pouco que vai se formando ali na frente do médium, ou pode ser já de uma forma acentuada para o médium que já tem mais, né, essa facilidade ou esse treinamento. Pode até mesmo distinguir a fisionomia do espírito. E eles ainda comparam, né, essa forma de ver como uma imagem que se forma no espelho sem aço. É como se fosse aquele olhar a nossa imagem refletida numa colher. Ela não fica muito nítida, né, embora consiga ver que há um espírito ali.